De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter, que empatou com a equipe do Remo 1-1 lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. E o Inter reforça o favoritismo do Grêmio no Clássico Grenal através do técnico Paulo Pesolano. E o Inter tem um novo titular para disputar o Clássico. Além disso, a gente vai falar sobre a dívida milionária do Inter com Delcir Sonda. 34 milhões de reais, quase, que a Justiça ordenou que o Inter pague em 3 dias. O que é que o Inter diz sobre isso? Como está construída esta dívida? E este não é o valor total das ações na Justiça, inclusive, do Sonda contra o Internacional. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, que a gente vai falar muito sobre Internacional aqui no canal, sempre sobre Inter e sobre Grêmio. E você, estando inscrito e com o sininho ativado, recebe aí no seu celular os avisos, as notificações de que tem vídeo novo no ar e você fica sabendo antes de todo mundo das informações do Colorado. Beleza? Vamos lá então falar sobre o Internacional, que empatou 1-1 diante da equipe do Remo lá em Belém do Pará. Foi Alan Patrick quem fez o gol do Inter, mas o Inter logo em seguida, num erro ali do Rocher, acabou cedendo o segundo gol, tudo ainda no primeiro tempo, e depois já ao longo do restante da primeira etapa e ao longo da segunda etapa não conseguiu fazer um 2-1 e por isso, segundo o Paulinho, que foi titular e jogou os 90 minutos, depois de um quadro de lombalgia, que o tirou de alguns jogos, ficou um sentimento de tristeza para o Internacional. Essa foi a palavra utilizada pelo volante colorado para definir o fato de o Inter ter criado chances, ter volume, ter cedido chances também para a equipe do Remo, mas ter acabado o jogo em 1-1, jogando fora de casa, especialmente no contexto do Inter, dos resultados até essa quarta rodada de Campeonato Brasileiro. Bom, na entrevista coletiva, uma das informações mais importantes, para mim a mais importante, tá? Bryan Aguirre é titular do Internacional. Esta foi a frase do técnico Paulo Pesolano. Ele foi questionado pelo Jairo Vinck, da Baldasso TV, um abraço para o Jairão, sobre a escolha de colocar o Bryan Aguirre na lateral direita e aí mexer no Bruno Gomes, fazer alterações em 2 posições para colocar um jogador ali. Na verdade, o Ronaldo não tinha condições de jogo, até poderia atuar, mas aí o Pesolano pesou e disse isso, que o Ronaldo vinha com um problema ali, uma doença, falou o Paulo Pesolano, mas foi um quadro ali que não possibilitou que o Ronaldo tivesse a melhor das condições na visão do Pesolano para começar, até para entrar no jogo sim, mas não para começar. E aí ele escolheu colocar o Bruno Gomes ali e deslocar o Aguirre para a lateral direita, novamente. E aí o Jairo perguntou, bom, mas mexeu em 2 posições para resolver uma, não tinha um cara para botar ali e deixar o Bruno Gomes de lateral, já que ele é o melhor lateral direito, e aí foi colocar o Aguirre, e o Pesolano interpelou imediatamente, olha, para mim o Aguirre é titular. O Aguirre é o titular do time do Internacional. Eu não tenho informação, e aí a gente pode especular isso, mas esse não é o meu papel aqui no canal, vocês sabem, eu não dou opinião no canal, deixo para vocês, se isso é uma isca, se isso pode ser um pega-ratão, se pode ser aí um tipo de armadilha para criar essa dúvida em relação ao Grenal, ou se é isso mesmo, se ele vai com o Bruno Gomes de volante, e aí pode abrir uma dúvida aí entre o Ronaldo, até por essa condição que ele teve, ou se ele pode tirar o Paulinho, enfim, deixo para vocês aí colocarem aqui nos comentários o que vocês entendem dessa declaração do Pesolano. Além disso, ele reforçou o favoritismo, o Taigor Jank foi muito astuto na pergunta, disse, olha, o Inter vai enfrentar o favorito do Campeonato Gaúcho na visão do Pesolano. O Inter vai... Qual é a mobilização, O Inter usou o Campeonato Gaúcho como laboratório, um campeonato de experimentação, e aí, como é que é? E o Pesolano disse, olha, o Grêmio é favorito. O Grêmio é favorito. Por quê? Fez investimento, tem jogadores de grande nível. Aí ele disse, nós também temos jogadores de bom nível. Colocou, assim, nas palavras que ele utilizou, nos termos que ele utilizou, uma prateleira abaixo o elenco do Internacional. E falou também sobre o Luiz Castro, sobre a experiência de ser um cara que tem muito mais rodagem como técnico do que ele. E ainda mencionou o seguinte, isso não é uma declaração para jogar favoritismo, responsabilidade para o outro lado, porque o Inter, pela história, também tem a sua responsabilidade no Clássico.
Então fica esta como a declaração do Pesolano mais uma vez sobre o clássico Grenal. Para encaminhar esse vídeo aqui, eu quero falar com você sobre a dívida milionária do Inter com o Sonda, Delcírio Sonda, empresário que por muitos anos apoiou o Inter. O que o Inter está falando sobre isso, tá? Rapidamente eu quero só contextualizar. Essa informação surgiu nessa quarta-feira, estou gravando esse vídeo aqui logo depois de Inter e Remo, e ao longo do dia a ESPN publicou, né, que o Inter teve uma decisão da justiça contra si, da execução da dívida de duas ações que o Sonda tem, o Grupo Sonda tem contra o Internacional. Uma de 13 milhões de reais, que é relativa a 50% dos direitos econômicos do D'Alessandro, de quando o D'Alessandro veio para o Inter lá em 2008, metade dos direitos era do Sonda, metade do Inter, e aí, né, todo mundo falava que era uma doação o D'Alessandro do Sonda para o Inter, e era de metade, né? A outra metade era a parte do Sonda que o Inter teria que pagar e até hoje não pagou. E também mais 20 milhões de reais, que é um valor que está acrescido de juros, honorários, mas é um valor relativo a pouco mais de 5 milhões de reais, tá? De um empréstimo que o Inter tomou ainda na gestão Giovanni Luigi, né? E foi um empréstimo que foi sendo acrescido e tudo mais, e esse valor ele chegou a estar muito maior, o todo da dívida, né? Tanto é que em 2018, quando o Sonda perdoa aqueles 25 milhões de reais, ele perdoou uma parte do empréstimo que era de 10 milhões. Então sobra pouco mais de 5 milhões para o Inter pagar. Então memorizem esses números, são os 13 milhões da dívida do D'Alessandro e pouco mais de 5 milhões de reais de um empréstimo que com os juros virou 20 milhões. E é por isso que são quase 34 milhões de reais da dívida que o Inter tem. A justiça dá um prazo de 3 dias para o Inter pagar ou 15 dias para o Inter contestar. E o Inter vai contestar, o Inter já diz isso nos bastidores, mas o Inter também pontua outras duas coisas, tá? O Inter fala sobre um valor estratosférico da dívida, que os juros estão muito acima daquilo que seria até combinado com o Sonda, enfim. Então o Inter vai contestar o valor em si da cobrança feita pelo Sonda, e também o Inter tem uma clara leitura de que isso se dá também por um desgaste com a gestão atual, né? O Sonda é uma figura historicamente ligada a outros ex-presidentes que eram então situação, né, especialmente do Miguel, ali, o Marcelo Medeiros, o Giovanni Luigi, o Fernando Carvalho, né? E depois, com a chegada do Alessandro Barcelos, houve ali alguns atritos, o Sonda já foi ligado a outros candidatos, então aí sim como oposição ao Barcelos, e agora a leitura da atual gestão é que o Inter vai empurrar isso com a barriga, a atual gestão vai empurrar com a barriga até o fim do ano, porque trocando a gestão e entrando provavelmente a oposição novamente, porque o presidente Alessandro Barcelos está muito enfraquecido, aí é muito possível, na visão da atual gestão, que o Sonda ou perdoe a dívida de novo ou deixe de cobrar. Então que isso é algo também de uma mágoa, né, entre a gestão e o Delcírio Sonda. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias. O JB Filho trouxe uma informação nos setoristas, eu replico aqui, do lado do staff, né, do Sonda, das pessoas que cercam ele. Ele tem uma debilidade de saúde bastante significativa, né, tá muito debilitado, e essas pessoas que estão cobrando também o Inter em nome do Grupo Sonda também tem ali um resquício de algo que foi uma outra parte da dívida que foi comprada por um escritório de advocacia, e aí esse escritório conseguiu um acordo com o Inter e o Sonda não. Então, assim, isso também é um motivador, vamos colocar assim, de todo esse enredo. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias. O que eu posso dizer para vocês mais do que isso, né, além de toda essa questão, é que esse não é o valor total da dívida do Inter, tá? Estas são duas ações. Tem outras duas ações que também estão sendo cobradas na justiça pelo Sonda, que são também por questões assim de empréstimos, de repasses, dessas ajudas todas, e esse valor total, tá, das 4 ações, as duas que tiveram a execução na justiça e as outras duas que ainda estão tramitando, ele chega na casa aí de 60 milhões de reais, tá? Então o Internacional vai ter que resolver isso em algum momento da sua história, né? Talvez não seja imediatamente agora, a atual gestão acredita que não, que na virada do ano aí com um presidente mais
com mais afinidade com o Sonda isso seja resolvido de uma outra maneira, mas essa é a situação de momento que eu preciso atualizar para vocês aqui com informação. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like e fica ligado, hein? Porque a qualquer momento a gente tá de volta. Valeu?